e agora. Agora é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus. É o Evangelho da consolação. É o Evangelho do ânimo. É o Evangelho que ensina a gente a andar mesmo no meio da tribulação. Eu tenho aqui para nós um tema e um salmo. O tema é oscilando entre a fé e a opressão. Você já se colocou nesse lugar onde a fé e a opressão caminham juntos, numa paralela, em que você busca manter a fé e não relativizá-la, e manter a confiança, e crer nos cuidados, nas promessas, nas proteções divinas, ao mesmo tempo em que você está no meio de uma opressão, gente hostil, situações adversas, inimigos, adversários, inimizades, ameaças, medos de ordens e de tipos variados, concorrendo de modo que durante momentos diferentes do dia você se vê em oscilação e o coração às vezes é tomado por subtezas. Eu tenho estado assim nos últimos dias, não tanto por causa de opressão ou inimigos ou nada disso. Parece que os inimigos, os adversários, os que trabalham contra a minha vida, ou não gostam de mim, ou me detratam, ou me infamam, ou tudo isso, perderam completamente o significado sobre mim. Minha pele ficou uma casca que, se o negócio tiver a ver com o inimigo, eu não estou sentindo nada. Nada. Eles ficam até com raiva. Parece até o que está acontecendo com a Rússia hoje. Porque o Putin está com uma raiva cada vez maior dos Estados Unidos, pasmem, uma raiva cada vez maior dos Estados Unidos, não é por nada não, é porque ele perdeu o primeiro lugar absoluto como segundo colocado nas inimizades contra os Estados Unidos, que passou a ser agora um lugar da China. A China é o primeiro adversário americano, é o primeiro competidor. A guerra agora, comercial, tecnológica, de todos os tipos, é contra a China, que tem um poder esmagadoramente maior do que o da Rússia, que só tem poder bélico para armas atômicas. Gasta mais de 20% do PIB na produção de armas como esse Satanás 2, que eles lançaram, o nome é esse, Satan 2, que lançaram nesse fim de semana, um intercontinental com capacidade de viajar 18 mil quilômetros e acertar qualquer lugar na Terra com um poder nuclear incomparável e devastador. É só esse o tipo de armamento que eles têm, armamento para o fim do mundo. Mas o aparato de guerra para uma confrontação na terra, no chão, você vê que eles estão perdendo para a OTAN. Para a OTAN não, para a Ucrânia, com armamentos que foram cedidos por países ligados à OTAN, que são equipamentos de terra muito mais bem equipados e modernos. Eles ainda têm aqueles equipamentos da antiga União Soviética. Mas em termos de arma nuclear, de míssil, de bombardeio aéreo, eles estão capacitadíssimos. Até mais do que a China, que está dando muito mais ênfase na guerra comercial, na produção tecnológica, digital.
A China está afim de tornar-se a maior potência econômica da Terra, antes de tudo. Eles, como não vão conseguir, já sabem que não vão conseguir, escolheram serem a segunda maior potência nuclear, embora em termos de arma nuclear eles sejam a primeira, com maior poder de devastação, mas está ali, é uma devastação que tanto faz se acaba com 3 terras ou se acaba com 2,5, tanto faz. Agora, a China engoliu a Rússia e o Putin ficou Putin da vida com essa história. Então, uma das razões, e os inteligentes e as inteligências e as espionagens e os especialistas estão anunciando, esse fim de semana, alguns dos principais artigos de jornais americanos deram essa notícia de que a grande raiva atual do Putin contra os Estados Unidos da América foi ter perdido o segundo lugar como inimigo absoluto, que passou a ser da China, que nem tem essa inimizade toda, mas tem essa concorrência infinitamente maior. Você vê como tem gente que briga até para ser o inimigo mais à altura do outro. Quando a inveja chega, tanto faz. Ela te inveja até no que diz respeito ao ranking da maldade. Isso acontece para todo lado e às vezes a gente está no meio disso. E aqui, especificamente nesse Salmo 31, que você já deve estar com ele aberto, localizado no seu celular, ou seja, o seu equipamento qual seja, o que a gente vê é isso, é esse sentimento de uma pessoa que vacila, que oscila entre a fé, de um lado, ele sabe que Deus é por ele, mas de um outro lado não dá para negar a quantidade de adversários, de inimigos. Eu só quero que você, enquanto eu leio, você preste atenção e veja o estado da sua alma. Como é que você está? Não precisa ser nada grotesco, como era aqui com Davi. Davi não teve inimigos mais ou menos, ele só teve inimigos de morte. Gente que queria matá-lo. Não era só falar mal dele. Falar mal, muita gente falava, mas matar, tinha uma quantidade enorme de pessoas que queriam eliminá-lo, extingui-lo da existência. E ele diz o seguinte, nesse salmo, que eu tentarei ler da maneira mais escorreita possível. Ao final farei alguns poucos comentários. Em ti, Senhor, eu me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os teus ouvidos. Livra-me depressa. Se ser o meu castelo forte, ser a minha torre no meio das águas turbulentas, ser a minha cidadela fortíssima, que me salve, que me proteja. Só tu podes me salvar, porque tu és a minha rocha. Sobre ti estão os meus pés. Tu és a minha fortaleza, o meu abrigo, o meu castelo forte. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás, porque tu és fiel a ti mesmo e ao teu próprio nome, que eu carrego sobre a minha vida. Tirar-me-ás, portanto, do laço que as ocultas me armaram. Quando eu vi, eu tinha posto o pé num laço que eu nem tinha percebido, de tão sutil, pois tu és a minha fortaleza. Esse laço não me prenderá. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, Senhor, eu sou teu. Repita comigo, Senhor, eu sou teu. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tu me remiste, tu me redimiste,
tu me resgataste, tu compraste a minha alforria. Senhor, tu és o Deus da verdade da minha vida. Aborreces os que adoram deuses falsos. Eu, porém, confio em ti, único Deus criador de todas as coisas. Eu me alegrarei e me regozijarei na tua longanimidade. Me alegrarei e me regozijarei na certeza da tua bondade contínua, da tua longanimidade, pois tens visto a minha aflição, conquanto eu não esteja vendo a tua imediata salvação, eu confio na tua longanimidade, que tu não esqueces que o tempo não apaga dor nenhuma de diante de ti. Conheceste as angústias da minha alma. Como eu ia dizendo no início dessa semana, eu tive impactos não por causa de amigos ou inimigos, não sei o quê, mas de angústias na minha alma, de algumas tristezas que eu tive que já estão vencidas. Mas eu sei como isso vem e como pega a tua alma e te dá aquela tristeza angustiada. Tu conheces as angústias da minha alma. Tu as conheces melhor do que eu mesmo as conheço. E não me entregaste nas mãos de ninguém. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Quando eu pensei que os meus pés estavam sendo estreitados nos seus ambientes de conforto, eu abri os olhos e vi que tu alargaste o lugar do espaço dos meus pés. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. Isso tem a ver com sentimentos. É aquela hora em que a fé dá lugar à emoção, ao sentimento, e a atribulação cresce no coração. Compadece de mim, Senhor, porque me sinto. E enquanto a gente se entrega aos sentimentos, a tribulação cresce. De tristeza, os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Se você se entrega a esse estado, que em geral carrega uma pequena autopiedade, no mínimo, a gente vai sendo consumido de tristeza, os olhos da gente vão secando, a alma e o corpo da gente se fragilizam. Como esses dias no Rio, um dos meus filhos me disse: pai, o que está vendo contigo? Porque eu sinto na tua presença, a tua energia vaza, que parece até que bate na gente de tanto ânimo. E hoje eu estou vendo você quieto, sem extravasamento de energia. A minha alma e o meu corpo secaram pela angústia, pela tristeza do meu ser. E a gente perde o ânimo de trabalhar, de sair, de elaborar, de criar, de inventar, de resistir, de conquistar, de viver. Você sabe exatamente o que eu estou falando. Você também, meu querido, minha querida, sabe perfeitamente o que eu estou falando. E ele prossegue e diz: a minha situação é essa, tornei-me como um opróbrio. Tem gente que olha e diz: lá vai o fracassado, lá vai isso, lá vai o perdido. Eu tornei-me opróbrio para todos os meus adversários. Todos eles inventam, criam, divulgam, fazem o que pode, porque eu me tornei um opróbrio ambulante, me tornei espanto para os meus vizinhos. Hoje eu já não vivo isso há muito tempo.
mas de 98 até 2004, 2005, eu me tornei espanto para os meus vizinhos, para os meus conhecidos, e horror para os meus conhecidos mais próximos. Os que me veem na rua atravessam a rua. Eu já experimentei isso muito entre 98 e 2005. Gente que corria atrás de mim, aí de repente via de longe, atravessava a rua de cabeça baixa. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Eu digo muitas vezes que eu tive o privilégio de assistir meu funeral e ver quem compareceu e quem não compareceu e como foi a atitude de cada um. Eu perdoei a todos, mas eu vi como é que foi. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como um vaso quebrado que não presta para mais nada, sabe? Aquele vaso que caiu, estilhaçou. Você junta os cacos e joga no lixo. Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim. Eu sei como é você ser um vaso de honra, glorificado por todos, e do dia para a noite o vaso quebrar, e aí já não servir para mais nada. Todo mundo quer te varrer e te jogar em algum lixo e te esquecer. No meu caso, foram milhares e milhares que fizeram assim e não se esconderam. Fizeram bem na minha cara. E eu me vi como um vaso completamente quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos contra mim. Muitos. E você também. Tem gente que nem consegue entrar nos comentários de alguns posts que eu faço porque não aguentam a murmuração de muitos. Eu mesmo, ou quase nunca vou lá, ou quando vou não dou a mínima. Estou acostumado, mas Davi aqui, como eu disse, não tinha pequenos terrores. Ele tinha terrores de gente que queria matá-lo. Terrores por todos os lados. Para onde eu me viro, eu não encontro abrigo. Conspiram contra mim. Quando eles conversam a meu respeito, é torcendo para que alguma coisa aconteça de ruim contra a minha vida. Eles tramam tirar a vida, tramam botar laços, tramam calar você para sempre. Aí ele diz, quanto a mim, apesar de ver isso tudo, de reconhecer isso tudo, de me angustiar tantas vezes com algumas dessas coisas, que eu disse que já não é mais o meu caso, eu também não ando sendo vigiado com fuzis na mão para ser eliminado quando eu saí de casa. Era o caso de Davi, sem fazermos nenhuma forma de anacronismo. Nos dias dele era a espada, era o arco, era a flecha, era tudo isso, mas eram capacitações e competências para matarem à distância, se fosse o caso. E as conspirações não cessavam. Quanto a mim, no meu caso, no âmbito das minhas experiências, eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias, todos eles. Ninguém vai me levar antes da hora e eu não partirei antes do meu dia aprazado. Está tudo nas tuas mãos, cada um deles contado e determinado, mesmo antes de que qualquer um deles houvesse ainda. Portanto, livra-me das mãos dos meus adversários e salva-me, Senhor, da mão desses que são os inimigos e que se tornam meus antagonistas gratuitos ou diários, ou por que razões eles queiram inventar. Faze resplandecer o teu rosto sobre mim. No meio disso tudo, que a tua glória
Que a luz da tua Shekinah resplandeça na minha face, que eu carregue o esplendor da beleza de Cristo Jesus no meu rosto, na presença deles. Na presença deles, unges minha cabeça com óleo e que o meu cálice transborda e transborde. Faze isso por tua misericórdia na minha vida. Não seja eu envergonhado, pois eu te invoco e te invoquei na presença deles. Envergonhados sejam os que vivem da perversidade, emudecidos sejam eles na morte. Parem de fazer mal aos homens para sempre, emudeçam os lábios da mentira, das fake news, que falam insolentemente contra os que tentam viver uma vida limpa e justa. Senhor, esses que falam com arrogância, esses que tratam com desdém a nossa vida, tem misericórdia de nós. Como é grande a tua bondade. A maldade deles é enorme, mas a tua bondade é maior. Que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam, tu derramas a tua bondade. No recôndito da tua intimidade, da tua presença, tu me escondes, tu me guardas, eles me procuram e nem sabem como me atingir, porque eu estou guardado no ventrículo superior esquerdo do teu coração, oxigenado pelo melhor oxigênio do teu amor. Tu me livras das tramas, das maldades dos homens. Num esconderijo tu me ocultarás da contenda das línguas, dos falatórios, das maldades dioturnas conversadas contra mim. Por isso eu digo, Senhor, bendito sejas tu, tu que engrandecestes a tua misericórdia para comigo, tu tens sido o Deus da misericórdia da minha vida desde sempre. E mesmo no hiato das minhas angústias, a tua misericórdia nunca me abandonou, e no meio da minha angústia de iniquidade, tu nunca me deixaste. Sempre estivestes comigo. Mesmo quando eu estava numa cidade sitiada por todos, tu ali estavas. E tu ali me escondias no recôndito mais íntimo do teu cuidado, da tua graça e da tua proteção. Eu disse na minha pressa, na minha loucura, quando eu achei que tudo tinha acabado, que não tinha mais jeito, quando todo mundo dizia, você morreu, você já era, você nunca mais terá qualquer chance, tua vida acabou. Quando se reuniram para dividir o despojo da minha vida, do meu ministério, mais de 300 querendo saber com que parte de mim ficariam. Quando eu, nesse tempo, nessa hora, nessa angústia, nessa pressa, falei besteira e disse, estou excluído da tua presença. Que bobagem era minha. Porque, não obstante, enquanto isso tudo acontecia, tu ouviste a minha súplica, a minha voz de angústia, quando eu clamei por teu socorro, sem saber nem o que eu deveria pedir, eu só dizia, socorro, Senhor, tu me ouvias. Portanto, meus amigos, minhas amigas, meus queridos, amai o Senhor, vós todos os seus filhos. O Senhor preserva aqueles que buscam viver
em fidelidade para com o amor, a verdade, a justiça e a verdade. Ele preserva, ele tem prazer nesses. Desses ele diz: eis o meu filho, eis a minha filha, em quem eu tenho tanto prazer. Mas tu retribuis com largueza ao soberbo, ao arrogante, ao cheio de empáfia, ao mentiroso, que acha que não será atingido jamais, a esses tu alcançarás, e tu retribuirás com largueza. Portanto, vocês que me ouvem, vocês que estão comigo aqui, vocês que estão comigo em qualquer outro lugar, ouçam como termina esse salmo maravilhoso. Ele diz: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Sede fortes. É uma decisão, é uma escolha que a gente faz. Ser forte. Ser forte. Ainda ontem eu saí daqui com duas angústias somadas e uma tristeza em comum. A angústia que eu trouxe do Rio e uma que me atingiu ontem aqui, que me deu uma tristeza também. E elas se somaram. Eu saí daqui, encontrei a minha mulherzinha ali, ela viu que eu estava muito triste, angustiado. Aí disse: vamos dar uma volta? E ela sabe que não são tribulações, tormentas, falta de recurso, ameaça de homens. Nada disso me perturba. Ela está mais do que acostumada com isso. Eu nem penso, eu nem sinto. Eu durmo em cima disso e ronco. Mas ela sabe como eu sou sensível para aquilo e para aqueles que estão mais próximos de mim, como isso mexe comigo. Mas eu tomei uma decisão ontem, quando a gente saiu, e eu disse: o meu salmo é esse, ser forte. E revigore-se o meu coração. Vós todos os que esperais no Senhor, sede fortes. Revigore-se o vosso coração. É nesse espírito que eu já voltei da rua, com o coração todo alegre, todo animado, todo fortalecido no Senhor, imediatamente. Agora, a gente não deve esquecer que, por mais que nós sejamos pessoas de fé, e eu sei que eu sou um homem de fé, e sei que para as grandes guerras, se disserem ali, ó, tem gente querendo te matar, a minha mulher sabe que eu já sofri ameaças desse tipo nos últimos 40 anos, sofri antes mesmo de eu me converter. Já vieram com arma, puseram na minha cara: só não te mato aqui porque tem muita gente. E, sinceramente, o meu coração nem tremeu. E eu nem tinha fé ainda. Não tremeu. Eu fiquei pensando quanto tempo levaria para virar a arma dele para ele e tá nele. Naquele tempo, eu não tinha medo de nada, por total insolência. Depois eu aprendi a não ter mais medo por total confiança. Mas isso não me deixou isento de tristezas em relação a quem está perto de ti, bem perto. Foi como com Jesus. Os que estavam longe querendo matar, não ia para lá, ia para cá, não é chegada a hora. Quando chegou a hora, ele mesmo foi. Agora, ele chorou e sentiu tristeza por quem estava junto. Isso é que machuca muito. E provavelmente seja a sua situação. É claro que a maioria das pessoas tem medo de tudo, de tudo, de tudo. Até um atraso no salário faz o cara pensar que a vida vai acabar. Não é esse o caso. Eu sei que a maioria não está nesse nível. E eu entendo por quê. Porque enquanto a fé não se desenvolve, a confiança não cresce, tudo na existência é ameaça. Mas quando isso tudo se desenvolve e fica forte,
e a tua casca fica grossa, e a tua veemência de fé aumenta enormemente, quase que imbativelmente. No entanto, você não está livre daquelas angústias que vêm das pequenas dores, das coisas menores. Ninguém te traiu, ninguém adulterou contra a tua vida, ninguém te roubou, ninguém, nada disso. Às vezes são tristezas, são sutis, de coisas que você nunca pensou, nunca esperou, nunca aguardou, nunca imaginou, em relação a pessoas que você disse, não, aqui jamais. E aí, quando acontece alguma coisa, o teu coração se estremece de aflição. Está acontecendo, porventura, isso com você aqui? Está acontecendo? Leia esse salmo de novo e não fique apavorado com a angústia. Angústia, preste atenção, só não dá em poste de ferro. E quanto mais íntima for a situação, mais propenso é o coração para a angústia. Jesus teve essas angústias e ela cresceu à medida em que ele viu que ele iria ser abandonado por amigos e traídos. Foi aí que ela aumentou. Tomou os seus limites mais épicos de dor. Você vê em Paulo apanha para cá, apanha para lá, naufraga no mínimo 4 vezes, e isso e aquilo, para um lado e para o outro, e sofre, e é preso, e é jogado em cárceres, e diz alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos do Senhor. Mas ele entra em profunda depressão, quando ele diz Alexandre, que eu contava com ele, o Alexandre, o artífice de latões, de bronze e tudo mais, me causou males, porque ele não me reconheceu em público e fugiu de mim. Ele ficou numa tristeza enorme, como quando Demas, que ele diz, tendo amado o presente século, me abandonou. Ele fica em tristeza quando ele vê Epafrodito quase morrendo. E ele diz, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, o Senhor o poupou. Aí ele fala de pessoas que ele tinha discipulado e que agora já não o reconheciam, que davam as costas a ele ou ensinavam outra coisa. E o coração dele sofre, não por essas grandes situações, mas pelas menores. Como você pode estar sofrendo pelo que você ouviu de um filho, uma ingratidão de uma filha, a falta de reconhecimento do marido, ou a falta de solidariedade do pai, da mãe, dos seus irmãos, que dizem, eu sinto muito, mas você vai ter que encarar essa sozinho, sem nenhuma ajuda. Ou como uma vez a minha mulher, numa angústia enorme, de coisas assim que estavam machucando a alma, ligou para a pessoa que ela julgava ser a mais próxima, confiável da vida dela, e ouviu aquela pessoa dizer, minha filha, vai para a cruz e fica lá. Pior do que a dor que ela estava experimentando de angústia foi essa palavra que a deprimiu profundamente por ter vindo daquela pessoa. Então, eu estou falando de little things, de pequeninas coisas, de choques sutis, que às vezes nos deixam nesse estado de angústia. Tem coisas grandes que fazem isso, mas quando você já está muito calejado para as grandes, ela já não tem esse poder, você já espera isso. Eu, por exemplo, não espero bons tratos do mundo para comigo. Eu sei que tem um monte de gente que sempre vai me olhar
com inveja, outros com uma certa raiva, outros sem entender por que eu sou amado por todos, ao invés de ser odiado por todos, ou por que eu sou amado por muitos, ao invés de ser odiado por todos, por que ainda tem gente que se importa comigo, eles ficam com raiva. Enfim, eu provo e sinto, e leio, e escaneio sentimentos diferentes, mas os mais doídos são esses que estão mais próximos, que machucam, que angustiam, que dão aquele desânimo, que não é o até tu, Brutus, de César, que aprontou pra caramba, embora ele tivesse cuidado muito bem de Brutus e da família de Brutus, não merecia que Brutus fizesse aquilo, mas Brutus se rendeu às promessas políticas do Senado. Não estou falando disso, dessa tosqueza, não. Eu estou falando de coisas mais íntimas, mais próximas. É como um grande amigo de Davi, um general que ele confiava, ou um conselheiro que ele achava isso, aquilo. São essas as coisas que magoam, que machucam, e que a gente tem que ter a maior sensatez e sabedoria para não deixar que elas cresçam na gente nunca. Não permitir que elas cresçam na gente jamais. E é isso que de todo o coração eu desejo compartilhar com você. O segredo, Davi vai dizendo, é colocar em Deus, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, tu não me deixas, eu estou me sentindo assim, mas isso não é o teu sentimento para comigo. Essa é só a minha pressa angustiada, que é capaz de se precipitar, de falar tolice, mas tu estás calmo a meu respeito, tu cuidas de mim, tu me escondes no teu recôndito, quem procura não me acha, porque eu estou guardado no teu amor. Essa é a confiança que eu quero ter, embora de vez em quando eu leve um susto, mas vai passar logo, logo, a minha alma vai se habituar e eu vou processar isso tudo. E eu tomei uma decisão. A decisão é que eu vou ser forte, como eu sempre fui, ser de fortes, inabaláveis. Não se deixem levar, nem tomar, nem possuir por nenhuma dessas coisas. É uma escolha. Viver na força de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa paradoxal. No meio disso tudo, busque alegria. Busque alegria. Por exemplo, ontem eu com a minha mulher saímos, estávamos ali nós dois conversando, e de repente uma das nossas filhas chegou no lugar onde estávamos, sentou-se com a gente, bateu um papo, e a presença dela tão meiga, tão filial, tão carinhosa, tão cheia de amor, pegou a minha mãozinha, beijou. Que coisa boa, como Deus só traz livramento para você, mesmo como quando dói, são livramentos. E veja tudo isso como um grande livramento. Eu estou tão feliz, porque isso vai te fazer mais leve ainda, mais tranquilo ainda. Eu fui ouvindo tudo o que, de certa forma, eu sempre soube, mas que eu precisava ouvir de um outro que me amasse, como eventualmente o que eu esteja dizendo aqui você sempre tenha sabido. Mas eu espero que você ouça isso hoje de mim, como quem ouve algo de uma pessoa que te quer bem, que se interessa pela tua vida, que deseja o melhor para você. Ser forte. Você está abrigado no recôndito do amor de Deus. Enxugue essas lágrimas que estão escorrendo aí. Enxugue, não tenha autopiedade, nem se auto-vitime. Um pouquinho de auto-vitimização já destrói e aumenta a angústia imensamente. Não se entregue. Levante-se, forte, parta adiante,
Olhe para trás e veja de quantas milhares e milhares, muito piores, infinitamente mais graves, você já saiu e que o Senhor te trouxe até aqui seguro. Essa é só uma subjetividade a ser soprada para longe. Sopre comigo a sua aflição. Sopre. Inspire. Eu estou falando sério. Você que está com essa agonia de tristeza, inspire. Sopre. Inspire. Sopre. Faça isso algumas vezes. E, Senhor, enquanto o oxigênio novo entra e o ar viciado é soprado, renova o nosso peito, o nosso coração, o nosso cérebro, a nossa alma, a nossa mente, a nossa atitude, a nossa disposição, porque a tua alegria é a nossa força. Ajuda-nos a restaurarmos a alegria, a dizermos de novo, de novo e de novo: tudo posso naquele que me fortalece. Sei ser honrado, sei ser humilhado, sei ter em abundância, sei não ter e ter em escassez. De tudo e de todas as coisas, Deus tem me dado experiência. Eu posso tudo nele, e enquanto nele eu confiar, nele eu estiver, nele eu permanecer, eu posso tudo, porque ele é aquele que me fortalece. Ele é aquele que me fortalece, repita comigo, ele é aquele que me fortalece. Ele é aquele que me fortalece. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia.